Olá, meu nome é Tadeu Arthur Cavedem e eu vou convidar vocês hoje a fazer uma reflexão profunda sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Então eu convido a todos que a gente se prepare para esse evento desta noite. Vamos deixando os nossos problemas de lado, vamos nos concentrar no momento presente, no aqui e agora, deixando todas as nossas preocupações de lado, para que a gente possa abrir as nossas mentes, os nossos corações, para os ensinamentos desse grande Mestre Jesus, que deixou para a gente já mais de 2000 anos e que ainda nós temos dificuldades para interpretá-los. Que esse grande Mestre Jesus e os nossos mentores espirituais nos ajudem, nos amparem, nos protejam e nos ajude a abrir a nossa mente, os nossos corações para receber esses ensinamentos maravilhosos. Então, que a paz do Senhor continue contigo hoje e sempre. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os trabalhadores da última hora. Vamos ver o que o mestre dizia? Vamos lá. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher ou filhos, por causa de mim e do Evangelho, e não haja de receber muito mais neste tempo e no mundo vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Chegando, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, e também receberam 1 denário cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então é muito importante a gente entender essas parábolas do Cristo e perceber que é o seguinte: o que ele fala, ele não fala desse mundo material aqui. Tudo que ele fala voltado para o mundo espiritual. Ele diz aqui: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que... Então, quando ele fala isso, ele está dizendo assim, que o reino dos céus é semelhante a essa história que ele vai contar. Então, tudo que ele falar agora não tem nada a ver com o mundo material, e sim com o mundo espiritual. Então, para que a gente possa interpretar melhor essa vinha, essa história da vinha que ele fala muito nesse capítulo, nós precisamos entender o seguinte: o vinho, naquela época existiam 3 grandes fontes de alimento que era muito utilizado, e era o peixe, o trigo e o pão, no caso o pão, e o vinho. Se a gente analisar o peixe e o trigo, era mais um alimento material, estava mais voltado para o mundo material. E o vinho, ele está ligado ao álcool, O álcool está ligado à espiritualidade, álcool, espírito.
Então, todas as vezes que a gente vê em algum momento Jesus falando de vinho, ele está falando o quê? Da vida espiritual, do lado espiritual. Tanto é que no primeiro milagre de Jesus, ele transforma a água em vinho. A água nada mais é o simbolismo da vida material. E o vinho é o que transcende, vai para a área espiritual. Por isso que quando a gente vê uma pessoa que teve uma mudança muito drástica na vida, a gente fala, nossa, aquela pessoa se transformou da água para o vinho. O que é? Ele saiu daquele estágio humano, material, e foi para um estágio espiritual mais evoluído. Então, todas as vezes que a gente ouve falar de vinho nas parábolas do Cristo, ele está se referindo que naquela época o álcool estava relacionado com a vida espiritual. Ficou claro? Aí sim fica mais fácil da gente explicar. Então, quando ele fala a vinha, o que é a vinha? É o campo, né? É o campo de trabalho onde vai transformar as pessoas, onde vai levar as pessoas para se preocupar muito mais com a vida espiritual do que com a vida material. Então, nós vamos entender essa parábola dessa maneira. O que é a vinha? Nada mais é do que o plano espiritual, o mundo espiritual para o qual nós estamos caminhando de volta. Na parábola, o mestre diz que esse proprietário dessa vinha, ele pessoalmente vai à praça, né, à cidade, em busca de trabalhadores. E normalmente naquela época, os trabalhadores que estavam à disposição para trabalhar, que tinham interesse em trabalhar, eles ficavam numa praça. E quem quisesse, quem precisasse de um empregado, alguma coisa assim, ia naquela praça para recrutar essas pessoas. Então, conta-se, né, que nessa parábola, que o homem foi na primeira hora. Qual seria a primeira hora? Vamos imaginar que naquela época, né, a primeira hora para eles é a hora que o dia amanhece, por volta de 6 horas da manhã. E a última hora, a 12ª hora, é mais ou menos 6 horas da tarde, a hora que começa a escurecer. Então, durante o período de claridade, de luz, as pessoas trabalham e à noite eles descansam. E isso era muito respeitado naquela época. Então, vamos imaginar o seguinte, ele saiu, a primeira hora foi lá e recrutou algumas pessoas e levou para a vinha. Mas ele não se contentando, na terceira hora ele voltou, por volta lá de meio-dia. E aí ele recruta mais algumas pessoas. Desculpa, 9 horas. E ele recruta mais algumas pessoas. Depois ele volta na sexta hora, por volta do meio-dia, e recruta mais algumas pessoas. Ele não satisfeito ainda, ele volta na 9ª hora, por volta de 15 horas da tarde, né, 15 horas, e consegue recrutar mais algumas pessoas. Mas olha que interessante, além de já podia estar quase no final do expediente, ele volta na 1ª hora, ou seja, na 11ª hora, ou seja, por volta de 17 horas. Tinha só mais 1 hora de trabalho, mas ele foi lá e perguntou e encontrou algumas pessoas lá. E aí ele pergunta para as pessoas, o que é que vocês estão fazendo aqui? Por que é que vocês não foram trabalhar? Ele falou, porque ninguém apareceu para nos convidar para o trabalho, ninguém nos recrutou até agora, nos assalariou, então nós estamos à disposição. Então faz o seguinte, vocês vão lá para a minha vinha e nós vamos resolver esse problema. E ele leva essas últimas pessoas para lá. Aí nós temos algumas coisas interessantes. Quem é esse proprietário dessa vinha? É o nosso Criador, né? É o nosso Pai. E como que ele faz? Ele dá a chance para todo mundo. Não tem hora, não tem momento, para ele pouco importa. O importante é que dê às pessoas a oportunidade de elas estarem prontas para o que der e vier. Então, vamos pensar nos trabalhadores? Quem são os trabalhadores? Somos nós. Todos nós somos os trabalhadores dessa vinha. Então, imagine que tem alguns trabalhadores que não foram para essa praça, não queriam trabalhar, então não apareceram por lá. Mas teve alguns que mesmo demorando para ser contratados, eles perseveraram, insistiram e ficaram. Isso demonstra fé, confiança no futuro. Imagine uma pessoa das 6 da manhã até as 5 da tarde esperando ser contratado e não foi embora da praça, ficou lá à espera. Eu, se tivesse, eu já teria ido embora. Vamos fazer o que aqui? Ninguém vai nos contratar mais. O dia de hoje já foi, já perdemos. Eu vou para o boteco tomar todas lá e esquecer o dia de hoje, porque já foi. Mas eu sou um Zé Ninguém, né? Essas pessoas não eram persistentes, eram pessoas confiáveis, eram pessoas honestas e pessoas que tinham esperança, né, de que seriam contratadas. E foram contratadas. E aí nessa parábola acontece o seguinte, eles passaram o dia todo trabalhando, né? E ao final do expediente, porque lá era muito costume na época, né? As pessoas trabalhavam por dia, eles recebiam o valor no final do dia e eles não podiam atrasar. Todos eles que eram contratados eram pagos ao final do dia. E isso era muito respeitado naquela época. Então, chegando ao final do dia, o proprietário chama o seu administrador e falou para o administrador, faz o seguinte, eu quero que você pague todos eles conforme foi combinado. Eu quero que comece dos últimos até os primeiros. Pague 1 denário
por dia de trabalho dele. Então, na hora do pagamento, estava todo mundo enfileirado, o capataz chamou lá os que chegaram por volta das 17 horas e pagou 1 denário, que é o que eu tinha combinado com os primeiros lá, né? Vou pagar 1 denário para vocês, que é um dia de trabalho. E 1 denário, só para você ter uma ideia, na época comprava-se 8 quilos de pães. 8 quilos de pães com 1 denário, era um bom salário. Isso num dia. Se você analisar o dia de hoje, sei lá, nosso salário hoje é, sei lá, R$900, divide por 30 reais por dia, o pão está R$10 o quilo, um pouco mais. Então vamos dizer que daria para comprar 3 quilos de pão. Olha só, o outro comprava 8, então o salário daquela época era bem melhor do que o nosso de hoje. Então eles começaram a receber, aqueles que chegaram às 6 horas da manhã, quando viu aquilo, ficou encantado. Poxa vida, se ele está recebendo por 1 hora de trabalho 1 denário, imagina nós, vamos receber pelo menos 12 denários. E aí ele chamou os outros às 3 da tarde, da meio-dia, e pagou todos 1 denário. Quando chegou na vez daqueles que chegaram em primeiro lugar às 6 da manhã, ele entregou 1 denário também. E nisso começou um burburinho, as pessoas começaram a murmurar, um burburinho, começaram aquele mimimi, porque não é justo, né, gente? Cá para nós, a gente trabalhou o dia inteiro, o dia inteirinho para ganhar 1 denário. O outro chegou, trabalhou 1 hora só e já ganhou 1 denário. Poxa vida, não está certo, isso não está certo. E a gente pensa assim, mas no fundo, gente, está tudo certo. Então o patrão lá percebeu, né, o proprietário percebeu, chamou as pessoas e perguntou para eles, disse, por que está acontecendo isso? O que é que vocês estão reclamando? Poxa, mas nós trabalhamos o dia todo, de sol a sol. O outro trabalhou 1 hora só e recebeu o mesmo. Ele falou, escuta, o que nós combinamos lá no começo? Eu não falei que ia te pagar 1 denário por dia de trabalho? Eu paguei 1 denário para você. Então tá tudo certo. Mas você pagou 1 denário para ele, mas o dinheiro é meu e eu tenho o direito de fazer o que eu bem entender com o dinheiro. Eu faço o que eu quiser, eu quero ser bom para essas pessoas, eu quero ajudar essas pessoas, eu quero dar 1 denário, o dinheiro é meu. Então você agora me vê como um mal só porque eu estou querendo ser bom? Você com seus olhos maus aí me enxerga como uma pessoa má só porque eu quero ser bom? Poxa vida, para com isso, né? Na realidade, o que é isso? É a inveja que nós temos dos outros, a inveja que brota dentro dos seres humanos. Mas não importa. Vamos trazer então aqui para o nosso dia a dia. Esse grande mestre, né, traz para a gente o seguinte, que esse proprietário que é Deus, ele não faz distinção. Ele vai dar o salário para todos aqueles que trabalharam, realmente estavam dispostos a trabalhar. E o que é este salário? É essa conscientização que nós temos de estarmos num processo evolutivo e que nós temos que deixar essas mazelas de lado e que se nós fizermos o nosso trabalho, o que é o nosso trabalho? Essa é a nossa evolução espiritual. Que se você estiver disposto, estiver à disposição para trabalhar nessa vinha desse Senhor, ou seja, de se desenvolver, se prontificar a ser cada dia melhor, ser uma pessoa mais humana, mais amorosa, mais carinhosa, mais caridosa, uma pessoa que pratica o bem, uma pessoa que pensa nos outros, uma pessoa, ou seja, cada vez mais espiritualizada, você vai receber seu salário. E pouco importa se você começou lá atrás ou se você começar hoje, né? Pouco importa. Não importa o tempo que você vai ficar nesse processo. O que importa é a convicção que você tem, é o amor que você coloca naquilo que você está fazendo e na decisão de você realmente fazer com o coração aquilo que você tem que fazer. Ser você, ser um ser humano cada dia melhor, ser um ser espiritualizado a cada dia que passa. E é engraçado que ao perceber o murmurinho, né, o bochicho ali, ele foi claro quando as pessoas questionaram. Ele foi bem claro, ele disse, olha, eu não estou sendo injusto com você, estou sendo justo com você. Você vai receber de acordo com o que você fez. Se você trabalhou o dia todo, fez com amor e carinho, ótimo, você vai receber o seu denário. Eu paguei aquilo que eu prometi, fiz um contrato com você, eu cumpri com o meu contrato. Você recebeu aquilo que nós combinamos. Então está tudo certo, não estou sendo injusto com você. E quanto aos outros que chegaram mais tarde? Eles também se dispuseram. Imagine aqueles que chegaram às 17 horas. É justo. Se eu tivesse naquela turma, eu não estaria lá, porque eu não teria tanta fé assim de ficar esperando até as 17 horas. Então, como eles se propuseram a esperar, e quando chegaram, provavelmente era o finalzinho do trabalho, era onde precisava ter uma mãozinha mais fina para dar o acabamento final naquele trabalho, eles estavam prontos e descansados para fazer aquilo. E fizeram com muito amor e carinho. E esse amor e carinho, esse serviço bem feito, é reconhecido pelo pai, é reconhecido pelo patrão, e o patrão, então, ele fica feliz e dá a oportunidade a todos nós. Então eu quero dizer a você, não se preocupe se você começou agora
a se preocupar com a vida espiritual, ou se você começou há 20 anos atrás, não importa. O que importa é a sua convicção, a sua fé e a sua esperança de que você está no caminho correto, de que você está fazendo tudo isso com um propósito de melhorar a si mesmo, de melhorar as pessoas que estão do seu lado e melhorar esse mundo através da sua própria mudança. Então dedique-se com amor, com carinho, com vontade, com garra, com determinação a se tornar essa pessoa melhor, né? A dedicar mais tempo às coisas espirituais do que às coisas materiais. Nós ficamos atrás das coisas materiais o tempo todo e esquecemos das coisas espirituais. E o grande mestre já disse numa outra passagem: buscai primeiro as coisas de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Mas a gente primeiro busca as coisas materiais. Não está errado buscar as coisas materiais, só que eu não posso colocar essa busca, o material, acima de tudo, acima de todos. Não, o meu lado espiritual tem que estar lá. Muita gente tem preocupação com o dinheiro. O dinheiro não traz felicidade, o dinheiro... Não, o dinheiro ele é útil, ele é importante na nossa vida. Mas eu quero ganhar o suficiente para isso. Não, isso é egocentrismo. Eu quero ganhar, se eu ganhar 10 mil por mês, eu estou sossegado porque eu pago todas as minhas contas e vivo muito bem. Isso é mesquinho, isso é muito egocentrismo. Você está pensando em você. Eu quero ganhar 200 mil por mês, 300 mil por mês, 400 mil por mês, para poder ajudar mais pessoas. Porque aí eu tenho capacidade de ajudar as pessoas, fazer mais coisas para as pessoas. O que eu não posso é, cada vez que eu ganho mais, ficar cada vez mais apegado ao dinheiro, mais preso ao dinheiro, e aí eu não consigo ajudar ninguém, não consigo fazer nada. O dinheiro é meu, e eu não consigo abrir mão disso daí. Aí estou preso, estou escravo do dinheiro. Eu não preciso ser escravo do dinheiro. Eu gostaria de ganhar muito dinheiro na minha vida, para poder ajudar mais pessoas. Já pensou se acontece o vizinho teu perde um carro, você ganha muito dinheiro? Tá aqui, tá, vai lá, compra um carro novo. Caiu um vendaval, derrubou a casa do vizinho, você vai lá e manda erguer a casa de novo, você tem dinheiro para fazer? Agora, hoje, por mais que você queira fazer, você não consegue. O dinheiro que você ganha é pouco. Mas se eu ganhasse 10 mil, você podia ajudar um pouquinho mais. Mas quanto mais você ganha, mais você ajuda as pessoas. Então, para de achar que essas coisas assim, o que eu não posso é ser escravo das coisas. Só isso. Então, busque primeiro as coisas de Deus. Então, se você... Tudo é de Deus, né? Tudo é de Deus. O dinheiro é de Deus, as coisas que estão no planeta Terra, tudo foi construído por Deus, foi feito por Deus, através das pessoas. Mas Deus é o único Criador. Então, se está no universo, se está no planeta Terra, é porque você tem o direito de usufruir desses bens. Agora, coloque esses bens a serviço de todos. Então, aí você estaria fazendo um belíssimo trabalho nessa vinha do Senhor. Né? Não fica preso a nada, amarrado a nada. E mais importante, está sempre à disposição. Quando for chamado, nossa, você está lá. E lembre-se, ele encerra essa parábola dizendo assim: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Todos nós fomos chamados a trabalhar nessa vinha, com certeza. Eu, você, todos nós. Agora, poucos serão os escolhidos. Por quê? Os escolhidos serão apenas aqueles que estão à disposição de se fazer alguma coisa. Aqueles que não foram à praça, que não se colocaram à disposição do trabalho, que não estão a fim de trabalhar, que estão a fim de curtir essa vida da melhor maneira possível, sem levar em consideração o próximo, então sinto muito, você não está apto a trabalhar na vinha do Senhor. Ou seja, não receberá o teu salário, não receberá o teu denário. E esse salário, seu denário, é essa oportunidade que você tem de evoluir. Todas as oportunidades foram nos dadas. Agora, precisa que nós também estejamos à disposição de ser um trabalhador na vinha desse Senhor. E nessa passagem, Jesus também diz o seguinte: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Ele inverteu a ordem, né? Por que ele inverteu a ordem? Porque os últimos foram aqueles que foram mais persistentes, tiveram mais garra, mais determinação. Porque os primeiros chegaram lá, tudo bem, sabiam que é o melhor horário que tinha, mas aqueles que não foram escolhidos e foram ficando para tarde, muitos desistiram, mas esses não, esses persistiram até o final. Isso quer dizer para nós que você tem que persistir, que você tem que insistir, que você tem que ter disciplina para continuar nesse caminho maravilhoso que é o caminho do bem, do amor e da fraternidade. Então, se você está afim mesmo, está à disposição de trabalhar nessa vinha do Senhor, esteja certo. Você vai conseguir, não importa a hora. Mas eu deveria ter começado. Não! O grande Chico Xavier dizia: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Que você faça um novo fim, começando agora, que nós somos os trabalhadores da última hora. Então estamos aqui e vamos tocar firme, persistindo, para que a gente possa um dia ser reconhecido
como um grande trabalhador desse grande Senhor e que a gente possa prosperar hoje e sempre. Gratidão.